começando o programa dessa sexta-feira, dia 5/11, primeira sexta-feira de novembro. Eu esperava dar uma boa notícia para vocês hoje em relação ao quadro político da Prefeitura Municipal de Petrópolis, mas, infelizmente, ficou tudo na mesma. O caso do prefeito, do ex-prefeito Rubens Bom Tempo, que estava para ser julgado nessa quinta-feira, dia 4, e que estava com um pedido de vistas com o ministro Alexandre de Moraes, no STE, ficou a pedido dele retirado de pauta novamente, quer dizer, ele não decidiu nada, retirou de pauta e não se sabe quando é que volta, ficou adiado sine die. Então, nós temos aqui na Prefeitura de Petrópolis um quadro indefinido, não sabemos até quando. Ficamos na mesma, né? Também nessa quinta-feira, dia 4/11, foi comemorado o Dia Nacional da Favela. Esse dia está, de certa forma, criando corpo para mostrar a toda a sociedade brasileira as necessidades prementes das pessoas que moram nas áreas mais carentes da cidade, em relação aos serviços públicos aos quais elas têm direito e não têm acesso, como pavimentação, escola, creche, casa, água, luz, transporte, e uma encosta sadia e tranquila em relação a desbarrancamento, tudo isso que elas não têm. Aqui em Petrópolis, a gente não costuma chamar as áreas mais carentes de favela, mas não sei por que não se chama, porque no fundo, elas passam a ser também encaradas como as favelas são. Áreas onde moram pessoas de bem, também, claro, tem maus elementos como em todo lugar, mas onde moram pessoas de bem, que vivem do fruto do seu trabalho e que têm uma carência de serviços e atendimento público extraordinária. Então, é bom que a gente lembre desse Dia da Favela aqui em Petrópolis também, né? No dia 3, que foi anteontem, né, nós comemoramos com muita alegria o aniversário do nosso bispo diocesano Dom Gregório, que é uma figura ímpar, né, e que eu quero parabenizar de todo o coração, porque ele realmente é uma pessoa muito querida, muito dedicada ao trabalho apostólico aqui em Petrópolis e a um convívio e a um contato com a comunidade em geral de um calor humano extraordinário. Dom Gregório, nosso carinhoso abraço. O Instituto de Segurança Pública disse, neste ano, que aqui em Petrópolis dobrou praticamente o número de homicídios dolosos. E no ano de 2020, de janeiro a setembro de 2020, nós tivemos 12 homicídios dolosos na cidade. Agora, em 2021, de janeiro a setembro, o mesmo prazo, nós dobramos, tivemos 24 homicídios dolosos. Por que, gente? Será que a violência está aumentando cada vez mais aqui em Petrópolis? A nossa Defesa Civil, diligente como sempre, diz que um telefone para qualquer emergência que a pessoa deve acionar é 199, e que ela fez 41 atendimentos nesse tempo chuvoso, que o índice pluviométrico maior aqui na cidade foi no 1º distrito, que nós chegamos a 91,6 milímetros de índice pluviométrico, e que aconteceram aqui na cidade muitos deslizamentos de terra, principalmente no Caxambu, no Valparaíso e no Quitandinha, que o rio da Coronel Veiga, como sempre, transbordou, mas que, graças a Deus, até agora,
nós não tivemos nenhuma perda humana, nenhum homicídio declarado. Nós temos 37 pessoas que ficaram desalojadas, mas que se alojaram na casa de parentes. O Hospital Santa Teresa também nos deu uma boa notícia de que voltou a autorizar as visitas presenciais. Não é? Então, isso é ótimo, porque, de certa forma, quer dizer que houve um relaxamento nas medidas sanitárias tão rígidas que estavam acontecendo durante o pior período dessa pandemia. Está havendo esse relaxamento, isso quer dizer que nós temos diminuído o número de internações e de pessoas infectadas, mas que quem quiser fazer uso da visita agora presencial possível e permitida aos doentes em cada uma das unidades, procure o site do hospital para saber qual é o horário determinado. E vá sempre obedecendo aos horários e às medidas sanitárias ainda preconizadas, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento, não um número muito grande de pessoas para cada um dos visitantes. Mas isso, de certa forma, é um bom indício de uma boa possibilidade da gente cada vez mais diminuir o número de atendimentos, diminuir o número de cuidados que a gente deve ter para cada vez mais ficar isento desse vírus deplorável. As escolas de Petrópolis voltaram às aulas presenciais, tanto no âmbito do Estado quanto no âmbito do município, mas nós ainda temos um grande número de escolas, parece que 26 no âmbito municipal, fechadas por Covid dentro dos seus estabelecimentos. Por hoje é só em relação aí à minha resenhazinha. Vamos ouvir as nossas entrevistas, que estão muito boas neste programa dessa semana. Vamos começar agora a bater um papo com o vereador Fred Procópio, atual presidente da nossa Câmara de Vereadores. É da autoria do vereador Fred a Lei 8185, de 2021, que o prefeito sancionou nesse dia 15, agora passado. Então, essa lei me mexeu muito comigo, porque eu acho que foi uma ideia genial, que nós estávamos precisando muito, nós mulheres, entende? E até qualquer pessoa que exerça, vamos dizer assim, a sua cidadania através de poder acionar um botão de pânico na hora em que for assediada num ônibus. Eu estou falando qualquer pessoa, porque existe assédio para meninos também, para homens também, para todos aqueles que andam nesses ônibus superlotados e que, às vezes, têm o desprazer de se deparar com um maluco, né? Com uma pessoa doente mental, que é capaz ainda, no mundo de hoje, de fazer um ato tão violento, tão baixo, tão brutal, como assediar uma outra pessoa. Então, Fred, eu quero começar te dando os parabéns. Tá? Obrigado. Eu acho que você vai deixar seu nome assim com as mulheres de Petrópolis de uma maneira bastante visível e forte por essa iniciativa. E quero que você nos conte por que você resolveu fazer isso, como é que você fez e o que você pretende com essa lei. Essa palavra é sua. Eu sei que a Guarda Municipal é que será acionada, mas como é que vai ser esse mecanismo das empresas terem obrigação de instalar esse botão? Vai sair de onde essa verba? Isso tudo que eu quero saber, tá? Obrigada, Fred. Obrigado, Ana. Obrigado pelo carinho, pelo espaço, pela amizade de sempre, pelas palavras, né, com relação à lei, que foi uma lei
É importante até eu ressaltar, foi aprovada por unanimidade, todos os vereadores participaram, discutiram e aprovaram, então agradeço aqui, como vereador, autor da lei, como presidente, a parceria que os vereadores têm tido comigo aqui na gestão da Câmara. E eu me lembro de algumas iniciativas, Ana, eu morei no Rio ainda bem mais jovem, dos 18 aos 22, e me lembro quando foi colocado no metrô do Rio o vagão rosa. Tinha 2 vagões rosa, né? Um logo na frente, era o segundo ou terceiro, e o penúltimo, o antepenúltimo do metrô. Já prevendo e tentando mitigar esse problema no transporte público lá no Rio de Janeiro. O que acontece aqui? A nossa realidade é bastante diferente de lá, né? A gente não tem o metrô, nossos coletivos, né, passam aí por um momento de crise estrutural do sistema. A gente tem aprovado aqui algumas medidas para tentar melhorar o sistema, melhorar a tarifação por exemplo, a CPTrans agora vai retomar, o governo vai mandar para cá, se já não chegou, chega semana que vem, o projeto retomando para a CPTrans o controle do Rio Card, que estava na CETRANSPETRO, que é um sindicato das empresas, não dos passageiros, né? Então a gente está resgatando para o Estado o controle que deve ser do Estado, para a fiscalização dessas gratuidades. E a lei, eu tenho aqui na Câmara, são 9 chefias, né, diretorias e coordenações, 6 delas são mulheres. Né? Agora acabei perdendo uma que foi trabalhar no Estado, que é a Regiane, e aí acabou entrando um homem no lugar dela, mas chegaram a ser 6 mulheres de 9. Então eu tenho aqui uma casa que me cobra muito nesse sentido, né, internamente e para fora. Então, o projeto de lei, quando a gente pensou ele, foi no intuito de criar um ambiente em que a pessoa que sentiu qualquer tipo de importunação sexual, né, possa acionar esse botão, e uma autoridade de segurança, né, e como a gente tem a nossa relação direta aqui com a Guarda Municipal, por isso a gente colocou na lei a Guarda Municipal, mas acredito que a Polícia Militar deva ter interesse em fazer um convênio para poder participar disso. Eu estou pedindo uma agenda com o Coronel Gil Kempers, que é um grande parceiro, aliás, mandar um abraço para o Gil, para o Coronel, porque é uma figura, uma grande aquisição aí do governo do Ingo, para a gente falar sobre o Centro de Comando e Controle, como é que a gente integra isso ao Centro de Comando e Controle. Isso, ótima ideia. Para quem está em casa entender, a mulher, quando acionar o botão de pânico dentro do coletivo, automaticamente a Guarda Municipal precisa receber esse chamado e saber o itinerário desse ônibus, né, para onde ele está e para onde ele está indo. E quem tem essas informações é o Centro de Comando e Controle, que funciona integrado à Guarda Municipal, funciona dentro da Defesa Civil, junto com a Guarda Municipal, junto com a própria CONDEP. Então, quando tem qualquer sinistro de natureza de fenômeno natural, melhor dizendo, né, como sempre foram as chuvas, as tragédias, eles usam esse Centro de Comando e Controle. Mas ele acabou ganhando outro arcabouço, né? Tem, graças às câmeras com identificação facial, a polícia conseguiu fazer várias prisões, gente que tinha mandado de prisão, que estava foragido, a polícia conseguiu identificar e prender. Então, a gente acredita que com esse botão de pânico a gente vai dar a mesma segurança dentro do coletivo que hoje a cidade tem fora dele. Então, quer dizer que você acha que será fácil para a mulher, por exemplo, ela entrou no ônibus, para a mulher ou para qualquer um que for assediado. Eu quero deixar isso bastante claro para não ficar só uma questão de gênero aí, é uma questão de cidadania, né, para toda pessoa. Então, a pessoa foi assediada. O que ela mesma aciona o botão, ou ela tem que falar com o condutor do ônibus? Não, ela vai lá e aperta o botão. Qual é o intuito disso? Por exemplo, algumas pessoas que vão assistir a gente aqui no seu programa vão ter algum tipo de relato, talvez não pessoal, mas de ter presenciado algum tipo de situação semelhante com um terceiro, né? E aí fica um constrangimento, porque às vezes quem presenciou uma outra mulher fica sem jeito de reagir, às vezes é uma adolescente que está sofrendo aquilo, fica acuada e não se posiciona, né? A gente passou por isso ao longo da história da nossa civilização, né? No Brasil a gente passou por isso em vários momentos, né? Todo mundo tem algum tipo de relato nesse sentido. Qual é o intuito? Esse tipo de crime não é um crime que a pessoa precisa, ela própria, se posicionar. Se qualquer tipo de agressão acontecer, um terceiro aciona e diz, olha, essa estudante está aqui e esse rapaz se comportou desse jeito.
E, a partir dali, ele vai ter que se defender, e quem o acusou e as forças de segurança vão fazer todo o trâmite processual da acusação. Então, vão colher depoimento de quem viu, vão acompanhar aquela pessoa que foi vítima daquilo nos aspectos psicológicos que isso traz, né? A gente tem uma rede nós temos 40 mil crianças na rede de ensino público no município, né? Essas pessoas se deslocam num transporte público. Como é que a gente protege essas crianças? Então, esse botão entra na vida do Petropolitano com uma única atribuição, mas certamente ao longo da evolução desse projeto ele vai ganhar outro arcabouço, né? As forças de segurança vão olhar para isso com outras utilidades. Então, quando a gente planejou o projeto, quando a gente pensou ele, tivemos o cuidado de não atribuir novas despesas para o Poder Executivo, né? Então, as empresas de ônibus vão ter prazos para se adaptarem. Isso tudo precisa agora ser conversado no âmbito operacional. Como é que a gente operacionaliza isso? Quais são as primeiras linhas? Aí, vamos supor, os ônibus troncais receberão esse primeiro, é o que me parece mais razoável. Então, por exemplo, troncal, para quem está em casa entender, o 700, o 600, que recebe vários ônibus que desagam naquele coletivo ali, vão ser os primeiros. Quantos botões a gente vai ter por ônibus? É na porta de entrada? É na porta de saída? É no meio? Como é que isso vai ser? Ou vai ser vai ser como é a campainha? Em vários pontos do ônibus vai ter. Isso tudo a gente ainda precisa sentar com as forças de segurança, com a Defesa Civil, por causa do Centro de Comando e Controle, e com os representantes das empresas, para saber como é que a gente bota isso em prática de forma que seja seguro e efetivo o funcionamento. Perfeito. Isso é que eu queria deixar bastante claro, que essa formalização do botão ainda vai ser conversada entre o poder público e as empresas, né? Sim. Agora, como é que vocês estão... A própria lei prevê 90 dias no corpo da lei, a gente dá 90 dias para que todos esses arranjos sejam criados e ajustados para que possa entrar em operação efetiva. Mas a ideia, Fred, é que, por exemplo, a gente acione o botão dentro do ônibus, aí caia na Guarda Civil. A guarda manda um contingente se encontrar com este ônibus, e aí ele para o ônibus e vai dar um flagrante de como é que foi aquilo, não é assim? Mas é muito bem bolado isso, eu acho que vai dar muito certo. Exatamente, porque a Guarda Municipal, já de dentro do coletivo, retira essas pessoas para fazer o encaminhamento devido e o coletivo segue o curso dele natural. Para não atrasar as outras pessoas, para não gerar transtorno para 50 passageiros, você vai identificar ali quem são os envolvidos, retira eles dentro daquele ambiente, dá o tratamento adequado para eles e o ônibus segue viagem. Muito bom. Quer dizer, os 90 dias serão a partir do dia 15 do 10. Quer dizer, 15 passado, né? Eu quero clarear isso, porque eu vou ficar de olho nesses 90 dias. O relógio já começou a contar. O relógio já está rodando, né? E você disse que foi unanimemente aceito por todos os seus pares. E qual foi a reação do público? Você já teve, assim, uma forma de mensurar o que as mulheres e os homens acharam dessa ideia? O que você... Olha, foi até muito surpreendente para a gente aqui, porque a gente pensou numa iniciativa, né? A gente sabe o impacto operacional que ela tem, no cotidiano que ela tem, mas a forma como as pessoas se apropriaram do projeto, né, foi que causou a gente essa surpresa, essa estranheza. Porque todo mundo... E aí eu acho, não tenho certeza, né, todas as reuniões que a gente participou aqui com as forças de segurança nos assuntos referentes a abuso e violência contra a mulher, todos os responsáveis pelas delegacias, pela Polícia Militar, pela própria Guarda, falam da subnotificação dessas agressões, né? Então, eu acredito que com essa facilidade de registro do delito, do que está acontecendo, né? A pessoa não vai ter muito tempo de parar e pensar se escreve, se manda um e-mail, se liga para a delegacia, se espera, se conversa com a pessoa. Não, se num ímpeto ela apertou o botão, já está registrado, e aí todo o resto vai se dar por
gravidade, vamos dizer assim, né? As forças de segurança já vão começar... Iniciativa pública, né? Não, ela não é mais pessoal a forma de impedir que essa ocorrência seja registrada. Não tem mais como impedir. Eu acredito que vai haver um aumento expressivo do número de registros de casos desse sentido, e aí, de fato, a gente vai ter um raio-x do que acontece no nosso transporte público, no que tange à importunação sexual de todas as formas. Tá bom, Fred, eu quero te agradecer muito esse tempo de você conversar conosco sobre isso e te parabenizar, inclusive, como presidente dessa casa aí, porque você está, de certa forma, assumindo posturas e posições que são muito, vamos dizer assim, próximas do povo. Eu acho que essa é a função do vereador, é transmitir o anseio popular. E nem sempre o vereador consegue, né? Por N motivos e circunstâncias, às vezes até ele se distancia um pouco dessa sintonia, né, com a população. Que é um risco para todos nós. Um risco para todos nós. É isso, é real. Você que já foi deputada, já foi parlamentar, esposa de prefeito, sabe da dificuldade que é a gente conseguir materializar todos os nossos sonhos para a população, né? Não é? Então, quando você consegue essa sintonia de linguagem e de ação, de atitude, eu acho que o vereador colocou o seu mandato no lugar certo, na minha opinião. Obrigado, né? Então, não é à toa que você hoje é presidente dessa casa. Então, eu desejo que você continue esse teu percurso aí. A gente não sabe o que vai acontecer agora, daqui para frente, se vai ter eleição suplementar, se não vai ter eleição suplementar, não sabe nada ainda, né? Mas estamos na expectativa. Acho que também não tá demorando muito a acontecer uma decisão, mas eu acho que tudo caminha para que a gente tenha em Petrópolis uma outra postura política, não é? Daqueles que detêm um mandato nesse momento. O resultado da eleição de vereador mostrou o que a sociedade queria mostrar, né? Que essa pluralidade, a gente tem um representante da esquerda, a gente tem representante da direita, nós temos um representante da causa animal, nós temos um defensor dos passarinheiros e das cavalgadas, a gente tem todo tipo de identidade. De segmento. Todo tipo. Então, a sociedade deu o seu recado e eu estou muito feliz de poder presidir essa Câmara com essa composição de vereadores. Graças a Deus, as pautas aqui dentro da Câmara, né, as pautas de interesse público têm sido tratadas com respeito, com o carinho que merecem. A reforma da Previdência, a gente conseguiu votar com 15 votos favoráveis, né, o que foi guerra em todos os municípios, a gente fez com o apoio do CEP, com o apoio do CISEP, do Sindicato dos Fiscais, do Sindicato dos Guardas Municipais. Então, isso demonstra uma maturidade, uma decência muito grande, né? De não querer fazer espetáculo, de não querer fazer palanque em cima das pautas que são estruturais para a nossa sociedade. Então, estou feliz de estar aqui na Previdência e de ter essa composição que a Câmara tem hoje. Não, eu parabenizo você por essa habilidade, né, em articular essa composição assim tão harmoniosa entre as diferenças de interesses, porque não é fácil. Essa Câmara múltipla, do jeito que você mesmo acabou de dizer, com representações de vários segmentos, cada um puxa para o seu lado, é natural, para isso é que eles estão lá, né? Então, é muito natural isso, quer dizer, você chegar a um consenso do que é o possível, porque nem sempre o possível é o ideal, na maioria das vezes não é o ideal, mas é o possível, né? Então, vamos caminhar para o possível sem grandes atritos, isso que eu acho que é a inteligência de deter um mandato, e isso é que é, vamos dizer assim, a verdadeira atuação da atividade política, né? Parlamentar, para a gente, parlamentando é que a gente se entende. Assim, isso, exatamente. Não é? Exatamente. Então, Fred, muito obrigado pelo seu tempo, meus parabéns. Eu que agradeço, continue assim. Vamos ver o que vai dar.
Eu agradeço, eu que agradeço. Também o carinho, o espaço que você sempre franqueou para a gente poder falar aqui dos projetos da cidade, e está me devendo café. Então, faço questão que seja aqui na Câmara. Agora falando aqui, francamente, eu votei em você, né? Eu sou responsável por você estar aí com o meu voto. Toda pessoa que vota numa pessoa é responsável pelo aquele representante. Tem que tomar você conta é meu representante aí. Hã? Tem que tomar conta dela até o final. Claro, não é? É isso que eu quero chamar a atenção. Quando você vota, você se responsabiliza por aquilo que o teu representante está fazendo. Eu estou de olho em você. Obrigado, continue assim, Ana. Continue assim. Estou te aguardando aqui no nosso café, tá bom? Tá bom, um grande beijo para você. Obrigado por Tchau. você. Beijão. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Vamos começar agora uma entrevista sobre a Casa da Morte, com a jornalista Márcia de Almeida, que, além de jornalista, é presidente da ONG Inês Etienne Romeu. Então, a Márcia conheceu pessoalmente a Inês, que foi a única sobrevivente dessa Casa da Morte horrorosa aqui de Petrópolis. E ela vai nos contar tudo isso rapidinho sobre a Inês, sobre a Casa da Morte e por que nós agora perdemos o tombamento e o que nós podemos fazer para que a gente consiga fazer daquela casa um museu da tortura que aconteceu aqui em Petrópolis. Essa é uma memória que Petrópolis não pode perder. E a Márcia vai explicar tudo para nós agora. Márcia, muito obrigada por você estar aí, por nos dar esse tempo, e fale tudo sobre toda essa questão horrorosa que nós estamos passando agora. Eu digo nós, porque é Petrópolis que está passando. Entende? Ana Maria, eu e o grupo Inês Etienne Romeu te agradecemos. Vou avisando que muitas vezes eu me emociono. É natural. Agora, bom, a Casa da Morte foi emprestada ao Exército Brasileiro para ser um centro clandestino de tortura. Ela fica ali no Caxambu, acho que a rua chama Arthur Lira. Arthur Barbosa. Arthur Barbosa. E Arthur na época, Barbosa 668. Isso, Arthur na Barbosa época, 668. Eu sei, já fui lá, mas eu sempre confundo o nome, deve ser a defesa psicológica, das histórias que eu sei dali. Bom, na época não tinha nada ali, nada, ninguém. Era o terreno onde está hoje, o que foi a Casa da Morte, e tinha uma outra casa onde morava o Mário Loders e uma irmã. Então, desta outra casa, todos os dois ouviram, durante pelo menos 3 ou 4 anos, brasileiros morrerem sob tortura. Então, ouviram o Mário gritos, era o proprietário da casa, né, Inês? Mário Loders era o proprietário da casa. Isso. É um alemão. Quando a Inês saiu da cadeia... Bom, vamos voltar lá à minha relação com a Inês. Isso. A Inês era irmã da Lúcia Romeu, jornalista muito minha amiga, e eu consegui, a pedido da Lúcia, com o Jaguar, um espaço para a gente fazer uma entrevista com a Inês lá em Bangu. O Jaguar abriu espaço no Pasquim que a gente precisasse. Então, fomos Elias Fajardo da Fonseca, Lúcia Romeu, Liliane Yulandes e eu fazer essa entrevista, que tem 2 aspectos engraçados, embora a situação fosse tensa. Primeiro, minha mãe mandou perguntar a Inês o que ela gostaria de comer, né, naquele almoço. Como boa mineira, depois de 9 anos presa, ela pediu um arroz de forno, que a minha mãe fazia um muito incrementado. Então, minha mãe fez um panelão desse tamanho, a gente podia entrevistar, mas não podia fotografar. Bom, no fundo do panelão, eu enrolei uma das minhas câmeras fotográficas em 2 sacos plásticos, numa toalha, jogamos o arroz de forno em cima, entramos, comemos, fizemos a entrevista e eu fotografei. Né, poder entrevistar, ouvir tudo que ela contou e não poder fotografar, claro, quando ela já não estava mais pesando 32 quilos.
Ali ela já tinha 8 anos e meio de cadeia. Foi muito violento, por todas as coisas que eu já sabia até que ela tinha passado, né, por ser amiga da Inês, amiga da Lúcia. Eu fiquei uns 4 ou 5 dias com muita dificuldade de dormir. E não sabia o que eu podia fazer, né, além da entrevista. A partir dessa entrevista, eu fiquei amiga pessoal da Inês. Eu ia ao presídio, visitei ela várias vezes, e quando ela saiu, né, ela não ia entrar na anistia, porque tinha crime de morte numa ação dela. Não estava dito que ela tinha matado. Mas, pela lei de segurança, se você estava numa ação de morte, a pena era, primeiro, pena de morte, que não existia aqui. Prisão perpétua, que não existia também. Então, ela estava cumprindo 30 anos. Quando a gente conseguiu o movimento internacional aqui, né, e eu fui buscá-la com a Liliane Newland, nós fomos buscá-la no presídio com outras pessoas, imprensa, família, e ela sempre se lembrava, acho que isso selava a nossa amizade, ela saiu depois de quase 9 anos, abraçada comigo, meu ombro sobre o ombro dela. O que aconteceu com a Inês? A Inês era comandante da VPR junto com Lamarca. Não era de fritar bolinho, não. Ela caiu em São Paulo, num ponto, né? Ponto era como a gente chamava, para quem está assistindo, não sabe? Ponto é como a gente chamava o local de encontro dos militantes. Né? Então, a ordem Os era... militantes contra a ditadura daquela época. É bom a gente esclarecer bem. Porque a gente chamava de militantes quem era contra a ditadura. A gente está falando da Inês, então, militantes contra a ditadura. Ela foi para esse ponto, foi presa e caiu na mão do Fleury. E depois de um dia, pelo menos, ou até um dia na mão dele, ela viu que ela não ia aguentar. Então, ela inventou um ponto no Meier, no Rio de Janeiro. Não tinha ponto nenhum. Eles deixaram ela num lugar que ela tinha um ponto, que era perto da calçada, e ficaram aqui atrás. E ela se jogou debaixo de um ônibus, porque não tinha ponto, ela tinha ido lá para se suicidar. E o ônibus parou em cima da perna dela, essa perna me cruzou, foi uma loucura. E dali, ela foi para a Casa da Morte, onde ela ficou 96 dias, torturada 24 horas por dia, pelada, deitada no chão de cimento, em Petrópolis, para quem não sabe, é a região serrana do Rio de Janeiro, e no inverno faz bastante frio. E ela ficou aqui de maio a agosto, os meses mais frios. Entre outras torturas diárias, entre as muitas, ela era sodomizada 2 vezes por dia. E depois, no fim da noite, um deles vinha ver se ela realmente tinha sido sodomizada. E depois desse tempo todo, ela ficou torturada, é importante que se diga os nomes. O Fleury do Rio de Janeiro, porque o Fleury não teve nada a ver com a Casa da Morte. A seara dele era São Paulo, DOI-CODE, DOPS, etc. Aqui era um centro clandestino. Quem organizava, visitava essas torturas, também nos presídios, era um sujeito chamado Fredi Perdigão. F-R-E-D-D-Y, deve ser Frederico, né? Ele esteve aqui na Casa da Morte, esteve com ela, isso ela me contou. Falou, olha, você para nós não serve mais para nada, porque você não falou nada e se você falar alguma coisa agora não adianta, porque você já está aqui há muito tempo. Só que como não suporta o terrorista, você vai continuar sendo torturado até morrer. Tá? Bom, em algum momento, eles, depois de torturarem ela mais muito, eles encostaram o revólver na cabeça dela. Ela se abraçou às pernas desse torturador, que eu não me lembro agora o nome, nem sei se algum dia eu soube, e disse que não queria morrer. Eles fizeram um tal de Camarão, não? O Camarão era um deles. O Camarão era o cara que estuprava ela todo dia. Tá. Que ela botou... Vou chegar lá, deixa eu só ir por etapa.
Encostaram Ela se abraçou na perna desse a cara. perna da pessoa do revólver, disse que não queria morrer, e aí eles, então, disseram, para você não ser morta, você vai ter que ser agente duplo. Claro que ela sabia que ela não ia ser, mas ela tinha que dizer que sim, senão ela não saía dali. Então, ela disse que topava, sabendo que isso nunca ia acontecer. Também acho que eles sabendo. Deixaram ela pesando 32 quilos na casa da irmã Geralda, em Belo Horizonte. Ela estava tão desfigurada que o cachorro da casa não a reconheceu. A Geralda botou lá para dentro, a família fez um movimento, conseguiu se botar lá internada, e finalmente depois conseguiu que ela fosse presa. Então, para cumprir, responder aos processos que tinha, porque até então ela tinha sido sequestrada. Como tantos foram, né, ali dentro da Casa da Morte, presume-se que entre 20 e 40 pessoas. A prisão, né, Márcia, era uma prova de vida dela. Exatamente. E também uma forma de protegê-la contra futuros atentados. E responsabilizar quem era o dono da sua prisão. Bom, e aí ela respondeu esses processos todos, ela tem tudo que a gente deve sobre a Casa da Morte e outras coisas, nós devemos a uma mulher chamada Inês Etienne Romeu. Ela foi a única sobrevivente da casa, né? E com uma memória extraordinária. Uma resiliência, uma coragem. Espera aí. E o compromisso de desmascarar aquilo que ela sabia e tinha visto. Quando ela saiu da cadeia, ela ficou quase 2 anos em Fortaleza, onde morava uma outra irmã dela, Celina, para ela dar um tempo. Que eu me lembro, ela não terminou esses 2 anos, não teve paciência. Ela queria vir para resolver o que ela tinha que resolver. E, em 81, ela tinha... Vê que mulher incrível. Um dia, ela deitada no chão, que era onde ela morava, né? Um dos torturadores atendeu o telefone e, agora eu não me lembro, se ele disse Petrópolis, que eu acho que era isso, não se falava o prefixo. Se falava Itaipava, número tal, São Paulo, não sei o quê. Então, a pessoa falou Petrópolis e deu o nome. Ela, evidentemente, fingiu que estava dormindo ou teria morrido ali durante... Até o final de 79, estou falando em 71, ela não contou essa história para absolutamente ninguém. Já presa, ali a gente achando que ela ia sair, eu cruzei com ele em Bangu 3 ou 4 vezes, mas não sabia o que era. Ela chamou o jornalista Antônio Henrique Lago, filho mais velho do Mário Lago, grande companheiro, os dois. Ela não conhecia o Lago e pediu para o Lago arranjar o catálogo de 71 de Petrópolis, estava em 79. Ele rodou, conseguiu um exemplar na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional. Ela deu um número para ele. Você se lembra, não sei se a Monique ainda é da época dela. Tinha um catálogo de assinante, lembra? Você tinha o número, o lado esquerdo, o nome do proprietário, o direito e o endereço. E o Lago leu mais da metade do catálogo, número por número, até chegar neste número que Inês tinha decorado. Veio aqui, localizou a casa, né? Inês voltou lá de Fortaleza, subiu aqui com a imprensa nacional e internacional, deu de cara com o alemão, botou o dedo na cara dele, ele dizia que não se lembrava dela, ela peitou, disse, como é que você não se lembra de mim? Se eu fiquei 3 meses aqui sem trava para conversar com os torturadores, você ouviu os meus gritos, você entrou aqui com o seu cachorro Rottweiler, um dia você me trouxe chocolate, como é que você não se lembra? E foi empurrando ele. A Baixinha não era fácil, não. E ele foi recuando, e tinha imprensa, né? Teve uma hora que ele teve que ceder. Diz que sim, que ele tinha emprestado a pedido do interventor, que era o Aires da Mota,
Sabe como é que é? Tinha que emprestar, aquela coisa, né? Eu sempre tinha ficado, gente, desde a entrevista com a Inês em 78, sabendo que a casa era de um alemão, eu ficava pensando como é que o exército tinha chegado nesse cara. Então, eu achava que ele era um cara fugido da guerra. Muito pior, né? O mundo é redondo, Deus é pai, não é padrasto. A Casa da Morte, durante a guerra, foi um importantíssimo centro nazista. O pai do Aqui em Mário Loders, Petrópolis. aqui, esta Casa da Morte. O pai do Mário Loders, chamado Richard Loders, era um importante agente nazista no Brasil, chegou a ser preso mais de uma vez, e ali, onde morreram todos esses brasileiros, era central na região serrana do movimento nazista. Todo mundo sabe, não é nenhuma novidade, que aqui graçou muito movimento nazista, né? Aqui na região serrana, Petrópolis, onde tinha colonização alemã. Imigrante. Alemão. Né? Então, teve assim, aí saiu essa história, né, da Casa da Morte, do cara, né, do pai, que chama Richard Loders, matéria, né, foi feita uma pesquisa, até com algumas estudantes de direito aqui, mas eu acabei tendo contato com o coordenador da pesquisa, que é um professor da PUC, do Rio, chamado Eduardo Chinor. Ele é que aparece para proteger as meninas, porque parece que andaram descobrindo, ou elas foram ameaçadas, enfim. Mas eu tive com ele, foi na casa onde eu fico no Rio, porque, por acaso, ele é amigo há 20 anos de quem me hospeda no Rio. Quem me hospeda no Rio é um grande companheiro, professor da UFRJ, meu amigo desde o movimento secundarista, chamado Flávio de Saerpe. Então, eu tive com o Chinor pessoalmente. Quem quiser ver essa pesquisa, vai na Comissão Nacional da Verdade, procura lá dentro, que essa pesquisa está lá dentro, tá? Com o nome do pai, com tudo. Bom, então ficou explicado por que o Exército chegou aqui. A Inês, ela tinha um centro de justiça. Não estou discutindo aqui se a opção dela contra a ditadura foi certa ou errada, que eu não sou juiz, eu não fiz luta armada, eu tinha 14, 15 anos. Então, cada um escolheu aquilo que achava que era a saída. Cada um achou o que era. Não faço julgamento, não sou do tribunal militar nem do tribunal político. Eu sou militante e ativista político. Respeito qualquer opção política a favor dos direitos humanos. Do PCB, que só quer conversar, ao Lamarck e ao Marighella, embora não tenha engajado nenhum deles, nem no bonzinho PCB, nem nos quero mais para frente. Então, a Inês sempre falou desse camarão, tá? Não só na entrevista com o Pasquim, como nas diversas conversas que a gente teve ao longo, né, de 79 até ela morrer, em 85. Ela falava muito do camarão, ela era muito impressionada com ele. Ela me contou que uma vez, ela sempre deitada ao chão, ele conversando com ela, escalando o umbral da porta, durante mais de meia hora. E ali ela testemunhou, embora ela não tenha visto, mas tinha ouvido. Ali também morreu, esse a gente tem certeza. Os outros a gente sabe, mas nem todos a gente tem certeza. Paulo de Tarso Celestino, que consta como desaparecido, era um militante de São Paulo. Paulo de Tarso Celestino morreu de sede na Casa da Morte. A Inês ouviu, depois de barbaramente torturado, ele foi obrigado a comer um saco de sal e morreu pedindo água. E ela saiu, quando ela disse que topava ser dupla, claro que ela sabia que isso nunca ia acontecer, ela saiu para poder contar aquilo em algum lugar. Ela não ia deixar aquilo barato. Ela saiu muito mais por isso, ela queria muito mais ficar viva
para poder fazer isso que ela fez do que por morrer aqui. Claro que ela não queria morrer, mas ela não queria morrer 95%, porque depois de tudo que ela passou aqui, era rezar para morrer. 95% ela não queria morrer, porque ela queria contar tudo que ela tinha testemunhado, passado aqui, com os nomes e tudo. Olha, Ana Maria, ela foi atrás do codinome dos torturadores. Ela descobriu o nome do Camarão. Camarão, ela não morreu para ver, infelizmente. Ela perdeu na primeira instância. Ela entrou em cima dele por causa de estupro e tortura. Na primeira instância, a defesa alegou a lei de anistia. Ela não viu a segunda instância, ela morreu antes. Na segunda, lei de anistia coisa nenhuma, tortura é imprescritível. Ele está respondendo no Ministério Público Federal. Graças a ela. Vamos falar da Casa da Morte, o tombamento, porque senão a gente não vai ter tempo. Então, a primeira desapropriação, deixa eu explicar logo, que todo mundo ficou nervoso com essa coisa da semana passada. O Ministério Público perdeu um recurso, tá? De um outro recurso que o proprietário atual tinha feito 2 anos atrás, eu já estava aqui, a casa foi tombada, ele conseguiu cancelar o tombamento, mas o Ministério Público disse que isso nada tinha, nem tem a ver com a desapropriação. Você não tem que estar tombado para ser desapropriado. Por que ele entra? Ele sabe que ele vai perder a casa, que a casa pertence ao Brasil, está careca de saber disso. Quando o imóvel é tombado, ele perde entre 25% e 30% do valor de mercado. Então, com a casa tombada, é mais fácil para ele. Na desapropriação, ele já não ia mesmo ganhar o dinheiro de mercado. Porque quando você desapropria, quem faz a avaliação é um corretor judicial. E ele não quer tombar, porque ele não quer perder de 25% a 30% de qualquer que seja o valor. É só por esse motivo. E o Ministério recorreu, demorou 2 anos, porque ele embargou o tombamento em 2019. A ONG tinha acabado de começar, tinha acabado de fundar a ONG. Então, não sei como é que o Ministério Público vai fazer. Tem outras coisas que está se pensando que não necessite ser só por aqui. Estão pensando o que tem a ver com patrimônio histórico. Isso aqui é um patrimônio histórico. Então, estamos com outras pessoas, estamos conversando. Entre essas pessoas também a procuradora Vanessa Segues, mas estou conversando com pessoas também que não sejam do poder nem executivo, nem judiciário, nem legislativo. Pessoas que mexem com direitos humanos. Não estou dizendo que essas outras pessoas não estão mexendo. Claro. Estou falando conversa que eu estou tendo é mais com a sociedade civil a qual eu pertenço. Com certeza. Né? E até para ter várias opiniões, né, Márcia? Exatamente. Mas essa coisa de virar um centro de memória, justiça e verdade, nem é uma ideia que partiu do grupo. Não. Tem uns anos, não me lembro quantos, talvez 5, talvez 6, os grupos que mexiam com DOI-CODES, DOPS, Ocupa-DOPS e tudo, houve uma reunião que todo centro de tortura, que se pudesse, seria tombado, desapropriado e se tornaria um centro de memória, verdade e justiça. O DOI-CODE está tombado, o DOPS Rio e São Paulo também. Porém, eles pertencem à União. Acho que nós duas, pelo menos, não veremos a União entregar isso para a gente. A Casa da Morte tem uma vantagem sobre todos os outros centros de tortura. Ela é uma propriedade privada. O governo não pode fazer nada, a justiça não pode fazer nada. A prefeitura daqui já votou a bem do serviço público, ela está em desapropriação, né? E esta desapropriação tem sido coordenada pelo grupo Inês Etienne Romeu, né? Nível nacional e internacional. A pandemia atrapalhou muito. Se não tivesse a pandemia, eu tenho certeza que eu já outro com isso praticamente terminado. Mas eu também sou resiliente, e como eu digo, quando me perguntam, outro dia um cara me perguntou,
você é representante da Inês? Falei, não, eu sou aquilo que a Umbanda fala e o Candomblé também. Eu sou o cavalo da Inês. Né? Porque na Umbanda e no Candomblé, quando você recebe o santo, diz que você é o cavalo do santo, né? Está representando. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer para te ajudar nessa tua cruzada em relação à desapropriação da casa, para que ela possa se tornar esse centro de memória que a gente pretende? A gente, todo petropolitano, todo brasileiro que preza a história desse país, né? Ana, tem duas coisas que pode se fazer. Eu passei já para sua super assistente, Monique, as contas. A do Itaú é conta corrente. E quando eu vim, fui completamente escorraçada, isso aí é outra conversa. Eu vendi minha casa no Rio para comprar aqui, e o dinheiro que eu tinha da diferença era o que eu ia ficar aqui. Só que eu tive que bancar a ONG, virar a ONG, tudo isso fui eu que banquei, e agora eu não estou podendo mais bancar. Então, essa conta corrente é para quem quiser botar, de vez em quando, uma merreca lá, para a gente poder andar. Ela ocupa um quarto aqui, enfim. A outra não. A da Caixa Econômica só vai ser mexida quando acabar a desapropriação. A gente pode estar morrendo de fome no grupo, mas não se mexe na caderneta de poupança para a desapropriação. Não há como. Tá? Então, você bota essas duas coisas, isso é uma coisa que você pode ajudar muito. Né? O Ministério Público tem sido muito parceiro, mas eles têm um limite, porque eles são um dos poderes da República. Né? Eu não. Nós somos o poder maior da República, que é a população. Né? O poder maior da República é a sociedade civil. É o povo. Da qual nós fazemos parte. Então, eu não sei qual vai ser o próximo passo, mas sei que o grupo está tendo conversa com outras entidades para ver se a gente consegue arranjar uma maneira que não seja só pelo Ministério aqui, entendeu? Daqui. O Ministério Público, ali o advogado, na matéria, diz que o Ministério Público não pode mais recorrer. Não é verdade. Esse cara, na reunião que eu fui em 2019, teve a ousadia, mas graças que eu estava lá, de levantar e dizer, vocês sabem, né? Ninguém nem tem certeza se a Casa da Morte existiu. Tá bom? Isso para a votação do tombamento. Graças a Deus eu estava lá e levantei e reagi. Essa história não pode terminar aqui, agora. Ela tem que continuar até o desenlace. Então, é isso que eu quero que você fale rapidinho. A última frase é a frase que me rege o grupo e deveria reger todos nós que ainda estamos vivos. Nenhuma conivência com a amnésia histórica. Perfeito. É isso aí. É por isso que nós estamos falando tudo isso aqui, para que todos possam ouvir. E você vai nos monitorando de notícia, porque nós estamos dispostas a divulgar tudo aquilo que nós pudermos para te ajudar nisso aí. Eu sei que você é parceira desde que eu cheguei aqui. Você era da prefeitura. A gente se conheceu lá. Isso. Lembra? Eu tentando fazer aquele espetáculo do 3º aniversário da morte da Inês, lá na Praça da Independência. É isso aí. Foi ali que o grupo foi fundado. Olha, muito agradeço. Bom, Márcia, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua resiliência. Nós todos temos que nos espelhar em você. O cavalo bendito, tá? Vamos lá. Obrigada. Estamos aí. Beijo. Beijo. Terminando o programa, eu quero deixar para vocês uma mensagenzinha. Vou botar uma imagem e vou ler o que está escrito para vocês calmamente, para gravar bem. Vocês têm uma bolsa usada ou uma bolsa que não queiram mais? Sim. Então, coloque dentro dela sabonete, creme dental, absorvente, escova de dente, batom, perfume,
tente, etc. E o que você puder doar. E quando encontrar uma mulher em situação de rua, dê para ela de presente. Essa é uma campanha chamada Maria Bonita no Natal. Compartilhe para chegar a muitas mulheres, elas vão amar. Por favor, fale com as suas vizinhas, suas filhas, suas comadres, cunhadas, amigas, enfim, com as mulheres com as quais convive ou se relacione. Façamos com esse gesto concreto uma diferença na vida de muitas Marias que vão se tornar mais bonitas. Até a próxima semana.